A capa do livro, como vocês bem sabem, muitos falam, né, Laura? Que a Sim. capa de livro é aquilo ali. A primeira coisa que ela vai ter contato do seu livro é com a capa. Se a capa for repelente, você já tem uma grandíssima chance do leitor sair correndo e partir para outra capa. Então, esse é um cuidado que deve ser tomado sempre. E algumas coisas que eu quero dizer, Laura. A capa do livro, ela é uma obra, basicamente é uma obra coletiva. Ela não é uma obra só do designer. Ela é uma obra também das pessoas envolvidas. Ou no caso, se é uma publicação independente, você é envolvimento direto do autor com o designer da capa. Ou se é uma editora, é a equipe, ou o próprio editor, lá da editora, ou o responsável pelo departamento editorial, às vezes até o pessoal responsável pelo marketing, dependendo do tamanho da editora. Enfim, é uma obra coletiva. Então, são feitas reuniões que a gente chama de briefing, né? E a gente discute com o editor, ou com o autor, ou com a equipe, a gente discute sobre do que se trata o livro, quais as expectativas do contratante para o designer, para aquela capa, e é importante, muito importante, que seja dito sobre o que é o livro, né? E qual é o público, para quem que é aquele livro. Então, assim, são vários fatores que dentro do briefing, daquela reunião de briefing, são levantadas essas questões para que você tenha o melhor resultado possível dentro do briefing. Você ia falar alguma coisa, Laura? Exatamente. É um dos problemas, né? Porque muitas vezes as pessoas estão dando palpite sobre a capa sem entender de design, Sim. mas querem alguma coisa. Então, muitas vezes o editor tem uma ideia, o autor tem uma ideia, mas sem ter noção de design. Em todo caso, tenta-se chegar a uma imagem, né? A embalagem do livro que atenda às expectativas. Muitas vezes isso é bem sucedido, muitas vezes isso é mal sucedido. Exato. E isso que a Laura está falando é uma coisa importante, porque são alguns fatores que influenciam. Então, assim, primeiro é o estilo do designer. Então, cada designer tem um estilo, e isso precisa ser observado antes de contratar o designer, para que você, quando você chamar essa pessoa para fazer a sua capa, essa pessoa, você tem que você tem que gostar do trabalho dessa pessoa. Se você não gosta do que a pessoa faz, do que o designer faz, obviamente a sua capa especificamente, a chance de dar certo vai ser muito pequena. Tem Outra, também a questão do segmento, né, Sidney? sim, Cada segmento tem, digamos, algumas sim, práticas. cada segmento tem uma linguagem específica que é bom você se manter dentro dela. E assim, quanto mais o designer conhece aquele gênero literário, mais ele tem competência para conseguir subverter a ordem e mesmo assim ele manter aquela identidade daquele gênero. Ele conseguir fazer uma coisa diferente, mas mesmo assim um leitor que bata o olho naquela capa, ele vai falar assim, ah, sim, essa aqui é a capa do gênero literário tal. Isso. Normalmente o designer apresenta mais de uma opção para o autor ou para a editora, normalmente são 3 opções, tá, gente? Tem designer que faz menos, tem designer que faz mais. Eu, por exemplo, eu faço 3 opções sempre. E uma coisa curiosa, nem sempre a capa que eu mais gostei é a que é aprovada. Isso é batata. Isso acontece com uma certa frequência. Outra coisa que costuma acontecer é você apresentar 3 opções e o contratante transformar aquilo no Frankenstein. Ele pegar um pedaço de cada capa e juntar numa só. E, em geral, resultado desastre. Exato, porque assim, a tipologia foi pensada para aquela determinada opção, né? Então você tem um monte de coisas que quando você junta numa capa, as 3 coisas numa capa só, Fica horrível. costuma ficar ruim, porque, né, ficou um catadão, né? Não teve aquela linguagem visual que já foi pensada previamente. Uma capa ruim, ela não é necessariamente quer dizer que o designer é ruim. E um designer que seja genial, ele não é genial em todas as capas que ele faz, né? Então você tem esse detalhe. Então, se por acaso
as capas que nós vamos mostrar aqui, que nós vamos comentar aqui, porventura, se for uma capa que a gente critica, não quer dizer que o designer é ruim. Sim. Porque tem um monte de fatores em volta daquela capa que são externos ao designer, né? Isso, alguém escolheu aquela capa. Pode ser que o designer tenha feito várias opções. Então, assim, não necessariamente o designer é ruim. Tenho muito isso em mente, gente, porque seria até injusto a gente falar de uma capa aqui especificamente e o designer ser taxado como ruim, e não é. Sim. São muitos fatores. É verdade. E também tem, muitas vezes, é uma escolha editorial mal feita. É uma escolha editorial mal feita. Às vezes a capa é linda, porém ela não funciona como capa daquela obra. Tem esse caso também. Se eu não me engano, nessas aqui que eu vou apresentar aqui para vocês, isso acontece em algum caso aqui, a gente vai poder comentar também. Eu vou começar pelo Homem Mais Rico da Babilônia, certo, do George Clason. Esse aqui é um best-seller, pessoal. Essa aqui é uma capa... Esse aqui é um livro best-seller que já vendeu muitos e muitos milhões aí no mundo, tá? Então esse é um livro clássico aí é um livro que, assim, quem quer aprender finanças, quem está estudando sobre finanças para melhorar a vida financeira da família, a vida financeira própria, quer investir, aprender como é que investe, enfim, esse é um livro meio que obrigatório para você poder entrar nesse universo aí, né, de como poupar dinheiro, de todas essas coisas, né? E é um livro clássico. Clássico. É uma leitura obrigatória. E nós temos aqui essa primeira capa que eu escolhi. Esse é um livro que ele foi publicado... se você 1800 e bolinha. Então várias editoras já fizeram esse livro e também você vai encontrar várias capas desse mesmo livro. Isso. O que eu gosto dessa capa especificamente aqui, que eu estou mostrando para vocês, é que ele deixa muito claro no design que é um livro sobre finanças. Então ele tem moedas, né? Ele tem essa questão das moedas. Douradas. Então, assim, se você pegar todos os livros de investimentos, livros de negócios que envolvem investimento, vocês vão ver que sempre vai ter dourado, vai ter muito preto, vai ter eventualmente um vermelho puxado por um vermelho um pouco mais escuro, que são as cores assim que trazem a ideia de riqueza. Principalmente preto, que o preto é uma cor que traz elegância, né? Traz seriedade, né? E você tem o dourado, que é a riqueza, né? Então essa é a capa, a primeira que eu estou mostrando para vocês, por isso que eu gosto dela. É uma capa limpa, então ela faz referência à Babilônia com a escrita lá atrás em marca d'água. Vocês estão vendo que tá escrito lá atrás, em branco, né? Num fundo bege. Tem as moedas, então tá muito claro qual que é o livro. E ao mesmo tempo eu já vou mostrar uma outra capa do mesmo livro, é o mesmo livro. Olha lá. Você tem um outro conceito completamente diferente, feito por uma outra editora, no caso aqui a HarperCollins, né, que é a gigantesca, né, maior editora aí do mundo. Temos a HarperCollins. Já é uma capa que eu já não gosto tanto. Eu gosto mais da outra versão do que dessa. Embora ela seja eficiente também, mas eu acho que ela tira um pouco essa ideia da riqueza, né, para o público que se destina, que é aquele cara que quer... É aquele cara que quer investir, então assim, essa capa já não diz tanto. Você concorda comigo nesse ponto? Concordo, porque vejam aqui, gente, como a capa em si, a figura escolhida, a distribuição da ilustração não é ruim. Tem movimento, tem esse manto interessante. Porém, o que é ruim? Dá uma ideia de antigo demais. Dá uma ideia de uma coisa que é da antiguidade. Dá uma ideia de livro de história que fala sobre a Babilônia. Isso. E isso é uma má impressão, porque essa obra é para quem quer mexer com finanças hoje, século XXI. Sim. Então, essa é uma má escolha editorial. É uma capa que eu não aprovaria, eu também acho ruim. Manual de Persuasão do FBI. Notem o seguinte, gente. É um livro best-seller também, tá vendendo bem, do Jack Sheffer. E do Marvin Collins. O que acontece nessa capa? Por que eu escolhi essa capa? Ela é uma capa que não tem elementos gráficos, né? É uma capa que basicamente é texto, é 100% só texto. Isso. Mas assim, ela transmite muito bem a mensagem.
Então, assim, Manual de Persuasão do FBI, e a capa te dá uma ideia de que realmente é um documento do FBI. Então eu achei, é uma capa de tipologia, que a gente chama, que não tem gráfico, não tem nada, é só texto, é só texto, mas é uma capa que é eficiente dentro desse assunto e realmente ela, mesmo sendo só texto, o designer conseguiu trazer a ideia de que é um documento importante, né? Que é um documento bem adequado. Eu acho também, por ela ser tão simples, né, ela dá a ideia de um assunto que é tratado com seriedade, sem muita firula. Essa para mim, passa essa impressão. Então, aqui, eu vou dizer o que o FBI acha de persuasão, sem inventar muita moda. É essa a impressão que a capa está dizendo. Vejam, pessoas, que uma capa pode ser eficaz sem ter muitos recursos, apenas ser bem utilizada, né? Legal, e essa capa está dividindo opiniões. Tem gente que gostou dela, tem gente que não gostou. Isso. Mas tudo bem. E é isso mesmo, tá, gente? Normal. Nenhuma arte... o objetivo da arte é causar um efeito diferente em cada pessoa, porque cada um tem a sua própria bagagem cultural, então nunca... O André Nemésio fez um comentário bom, né? Vermelho assim devia ser um manual de persuasão da KGB. Mas eu acho que a KGB, a persuasão deles, não sei se é meio violenta, mas em todo caso é engraçado o comentário. E a Natália Croft está falando aqui, eu só achei que as cores lembram muito o McDonald's. Tenho a impressão de que tinha que ter um preto no fundo, sei lá. Um preto também funcionaria nesse caso, tá, gente? Também funcionaria. E acho que mais a Andrea Vichy também comentou que acha que preferia o preto. De fato, você tem seria essas duas opções. É que vermelho, o vermelho com amarelo, ele traz impacto. Não só aquela história do McDonald's que traz atiça a fome, mas o vermelho com amarelo, ele traz a sensação de urgência, de impacto, né? É uma cor muito... ela vem muito na sua cara, sabe? E então, o Hélio Pimentel está comentando algo que é perfeito. Obrigada por lembrar. Que é isso. Atualmente, muitas pessoas escolhem livros pelo celular. Então, a capa tem que ser legível numa tela pequena. Sim. Essa aí atende a esse requisito. Atende. Então, essa realmente é uma capa funcional, gente. Não é uma capa maravilhosa, mas ela é funcional. Aliás, e complementando o que ele está falando, hoje em dia a gente tem o Kindle, em que as capinhas são pequenas e as capinhas são em preto e branco. Então, assim, é bom que a sua capa também funcione bem em preto e branco. Com contraste, né? Com contraste. Seja legível, né? Exato. Perfeito. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.